ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 6 de fevereiro, ao vivo, pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E os destaques desta edição. Senado aprova projeto com regras de quarentena e aviões da FAB partem para a China. China registra 28 mil casos de coronavírus e mortes chegam a 564. Deputados apresentam pedido de impeachment contra Weintraub no STF. Bolsonaro anuncia projeto que regulamenta a exploração de terras indígenas. RM Vale reestrutura projeto de cinturão eletrônico. Taubaté abre processo para ter bicicletas e patinetes compartilhados. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Voltamos ao vivo com a edição do Abre Aspas desta quinta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. E a comentarista convidada, a fonoaudióloga, doutora em análise do discurso, Raquel Loyola. Olá, Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos de volta, né? Nem fale para mais uma quinta-feira que, apesar de chuvosa, é sempre quinta-feira, um dia de sexta já. Vamos às notícias de hoje. O Senado aprovou, no fim da tarde de ontem, o projeto que prevê regras para a quarentena e medidas de enfrentamento ao coronavírus. Com a aprovação, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A lei deve ser sancionada ainda esta semana, já que os aviões da Força Aérea Brasileira enviados à China para resgatar os brasileiros em Wuhan devem retornar ao Brasil no sábado. O texto define quarentena como restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar possível contaminação ou propagação do coronavírus. Entre outros pontos, o projeto obriga a realização de exames médicos, testes laboratoriais e coletas de amostras clínicas. O grupo que chegará ao Brasil será levado de imediato para cumprir quarentena na base aérea da Força Aérea em Anápolis, Goiás. E a província chinesa de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, registrou 70 novas mortes e 2.987 casos confirmados do coronavírus, segundo a Comissão de Saúde local. O aumento eleva o total de mortes em decorrência do vírus para 564 até ontem. Na China, o número total de casos confirmados de infecção subiu para 28.060. Um momento muito complicado para o mundo inteiro. Sim. E interessante também, eu li algumas matérias ontem, o como a mobilização, pelo menos dessa vez, ela foi em um tempo razoável, tanto é que a própria OMS está com a mão disso tudo, e o que também foi muito, que agradeceram muito, foi o baixo nível de letalidade desse vírus. E o Brasil, apesar de um começo um pouco atropelado no que diz respeito a ir buscar os brasileiros lá, não pelo Ministério da Saúde, que agiu, teve uma reação rápida também, não foi? Exatamente. E é interessante a gente citar, Glauco, eu acho que a Raquel até pode comentar melhor, quando a gente tem um surto de uma doença, né, Raquel, o sistema de saúde acaba ficando sobrecarregado, né? Porque uma pessoa que às vezes tem um sintoma comum de gripe, já não sabe mais o que é, e o médico às vezes pode errar
no diagnóstico, e o Leandro, nosso comentarista, na semana passada já disse, né, que isso na China deve estar sobrecarregando o sistema de saúde, e apesar dessas medidas rápidas da China, né, construir um hospital de 1.000 leitos em 10 dias, o que é impressionante, a gente está vendo aí que está sendo difícil conter essa doença, né? Já são 28 mil casos. O que você acha disso, Raquel? A gente não sabe ainda os efeitos de tudo isso, se a gente vai ter ainda mais mortes, como é que... É só com o futuro que a gente vai conseguir ter uma noção, ou se isso vai acabar se tornando um vírus como a influenza, né? Um vírus de um forte alastramento. Mas o que a gente sabe é que isso acaba sobrepondo com outros tipos de epidemias. Sim. Nós já temos a dengue, né, que já tem, que não está controlada. Nós estamos numa época que, se a gente coincidir as duas ações, né, tanto, como é que chama, gente? Coronavírus quanto a dengue, a gente tem uma explosão aí, uma sobrecarga muito grande do SUS, que talvez não esteja preparado para algo desse tipo, né? E eu acho que assim, o coronavírus ele só mostra pra gente o tanto que o que acontece em outro lugar do mundo impacta em todos. Não tem o menor é aquela coisa, a gente acha que a globalização tem esses efeitos. O que acontece lá do outro lado não me diz respeito. Diz respeito sim. Né? Acho que é só uma amostra de que a gente tem que se importar com o que acontece, né, de uma forma geral no mundo inteiro. E pegando carona nesse seu comentário da dengue, inclusive o ministro da Saúde aqui no Brasil, Mandetta, né, falou que lembrou ontem em sua coletiva de imprensa dizendo: a gente tem que ficar esperto também com o que acontece aqui. A dengue mata mais do que o coronavírus. Não tem a menor dúvida. Isso tudo serviu também para deixar bem explícito o tamanho da nossa vulnerabilidade quando se diz respeito a bactérias. E o Brasil ainda tem, você lembrou muito bem com relação à dengue, nós estamos esquecendo não, você pode até conferir no portal SP Rio Mais, que nós já estamos em franca campanha. Façam a sua parte, a prevenção ainda é a melhor coisa a se fazer. Exatamente. Então não vamos esquecer não, a gente está dando todas essas notícias, dada a importância do coronavírus, mas isso daí, as bactérias, coisa que o ser humano vai trava uma batalha para sempre, está dando aí as suas vidas. Não vamos esquecer da dengue, não. E vamos aos Estados Unidos. Donald Trump se tornou o terceiro presidente dos Estados Unidos a ser absolvido pelo Senado em um processo de impeachment aprovado pela Câmara. Antes de Trump, o processo aconteceu contra Andrew Johnson em 1868 e Bill Clinton em 1999. O presidente americano foi inocentado com 52 votos contrários e 48 a favor em relação ao artigo de abuso de poder e 43 a 47 quanto à obstrução do Congresso. Eram necessários 67 apoios, 2/3 do Senado, para tirá-lo da presidência. Trump se livra das acusações de pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a investigar o rival democrata Joe Biden e de obstruir a apuração do caso pelo Congresso após o episódio vir à tona. Minutos após a votação, Trump republicou no Twitter um vídeo que mostra sua reeleição sendo repetida a partir de 2024 por milhares de anos até terminar com Trump Forever. O discurso dele, né, de reeleição. De cartas marcadas, mas esse discurso dele, vou te contar, né? Ele sempre, né, esse discurso dele nacionalista exagerado, né, com a ideia de tentar captar o povo americano, é incrível, né? Sim. De novo, eu acho que é um abuso de poder, mas já foi decidido, né? E aí a gente já sabia que ele passaria, né, como todo presidente americano até hoje já passou, né? Uma coisa, eu não sei se vocês concordam comigo. Uma característica desse Trump também é a tal da sorte, hein? E tudo acabou conspirando para ele com aquela micagem que foi a Convenção Democrata, que por sinal não saiu o resultado ainda em Iowa, que ele pôde se aproveitar. Um dia antes dele prestar contas ao Congresso americano, tradição nos Estados Unidos já, acontece aquela patetada com os democratas lá que não conseguiram chegar a uma conclusão, ele acabou literalmente acampando. Sai agora a absolvição dele com relação a isso, ele está em franca campanha e ontem, vendo os jornais e hoje de manhã também, ele já é visto como fortíssimo candidato à reeleição.
sortudo ele, né? Sortudo ou esperto, como podemos dizer, né? Ou Acho as que ele é bem duas coisas, esperto. né? Ou as duas coisas. Ele estava o tempo todo se mantendo imaculado, né? Ele tinha uma postura de que ele sabia que ele passaria, né? Ele É tem uma cara um pouco de snob, né? Que eles tem uma fazem certa pouco. arrogância, né? Uma Arrogância, certa isso. arrogância, né? No discurso dele, nos comentários dele o tempo inteiro, né? Não tem dúvida. Que Mas tem a ver relação- com o excesso do poder, né? Não tem dúvida, mas com relação aos democratas, ele deu um Ah, pouco sim, de sorte. sim, Que nem isso os sim. democratas esperavam isso Aham, daí também, né? Verdade. Pois é, e um grupo de deputados apresentou ontem um pedido de impeachment, só que contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Supremo Tribunal Federal. De acordo com os deputados, o ministro deve perder o cargo por ter cometido atos incompatíveis com o decoro do cargo, em razão da postura ofensiva e permeada de expressões de calão em redes sociais e audiências realizadas na Câmara. Além disso, afirmam que o ministro cometeu crime de responsabilidade por ter violado o princípio da eficiência na gestão pública. Os parlamentares citam como exemplo o fato de Weintraub ter sido o único a não dar destino para a verba recuperada pela Lava Jato. A crise envolvendo o Enem, que teve falhas e notas divulgadas com erros, também foi citada no pedido. Raquel, a gente pode comentar também sobre o discurso que o Weintraub vem adotando, né? O ministro da Educação é uma secretaria séria, uma das secretarias que mais tem investimento no governo, e diversas vezes ele usa um tom de deboche, piadas, muitas vezes inclusive de mau gosto, erros de português, que agora com uma falha, né? Não foi por isso que ele, não foi pelo discurso que ele está sendo aí empichado, né? Que está sendo aberto esse processo de impeachment, e sim por falhas. Como é que a gente pode analisar o Weintraub, né? O ministro da Educação, tanto pelo caso do discurso quanto pela parte da falha, né? As Eu acho atitudes também. Eu acho que ele Exatamente. segue muito o caminho do Bolsonaro, né? Que tem, que vende muito bem isso, né? Para alguma parte da população, com essa ingenuidade no discurso, com a falta de responsabilidade pelo que diz, como se isso fosse uma sinceridade. É um sem filtro. Exatamente, é um sem filtro, né? Eu acho que o Bolsonaro sempre adotou esse tipo de postura e alguns ministros acabam adotando, o que faz com que fica com muita negligência, né? Com muito pouco cuidado com o que se diz de algo que é tão importante como a pasta da educação, né? Que é algo que é fundamental para o nosso país. E a gente vai vendo que isso só vai alastrando, né? E não tem uma bloqueada, né? Tanto no Bolsonaro quanto dos outros que o seguem, né? Acho que é uma coisa a se pensar, a se questionar e a gente a ficar incomodado mesmo e criticar, né? Para ver se tem algum tipo de postura que seja diferente, né? Porque nos representa, né? Educação, poxa, né? E é um exemplo, né? Que deveria ser seguido, né? Justamente ser a pasta da educação. E após essa temporada toda em que tudo isso aconteceu, o nosso ministro realmente falando mais e trabalhando menos, vocês acham que ele ainda tem sustentação para ficar no ministério, ainda mais agora com esse pedido aqui dos deputados? Será que chegou ao fim da linha do Weintraub? Bom, Glauco, na semana passada, quando estava aí no ápice das críticas ao ministro, o presidente Jair Bolsonaro fez um tweet com uma foto do lado do ministro. Então, pelo que dá a entender, apoio do presidente ele tem. Agora a gente tem que ver como é que vai ser esse processo aí de impeachment no STF, que daí não depende do presidente Jair Bolsonaro, e sim da investigação, da apuração aí nas falhas do Enem. Se realmente foi constatado que teve falhas e o ministro se ausentou dessas falhas, ele vai ser empichado. Agora, por conta do presidente Jair Bolsonaro, eu acho difícil ele sair do cargo. Você também, Raquel? Concordo com o Douglas. O fato de ter o Bolsonaro como aliado, né, deixa ele um pouco mais fortalecido, né? Pois é. Vamos trabalhar. Fica a dica. Nós vamos usar bastante esse fica a dica. Exatamente. E o presidente Jair Bolsonaro assinou o projeto de lei para regulamentar a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas. O projeto também abre a possibilidade de as aldeias explorarem as terras em outras atividades econômicas, agricultura e até turismo. Bolsonaro assinou o projeto durante cerimônia em referência aos 400 dias de governo no Palácio do Planalto, mas a íntegra do projeto de lei ainda não foi divulgada. Para entrarem em vigor, as regras precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado e serem sancionadas pelo presidente.
Em discurso, Bolsonaro se referiu à regulamentação como um sonho e disse que o índio é tão brasileiro quanto nós. Enquanto falava sobre o projeto, Bolsonaro ironizou ambientalistas e disse que, se pudesse, confinaria o pessoal do meio ambiente na Amazônia. ONGs e especialistas têm criticado a proposta de exploração econômica nas aldeias, sobretudo por empresários e trabalhadores não índios. Pois é, Raquel, mais um. Hoje a gente tem uma doutora em análise do discurso e a gente pode falar mais um pouco sobre o discurso, né, Raquel? Esse discurso do Bolsonaro com relação aos índios é uma coisa que não é nova, é uma coisa antiga já. E agora, foi na fase de eleição, assim, agora como presidente, como é que a gente pode ver? Não é nada ilegal o que ele está fazendo. Mas você acha que esse discurso acaba inflamando um pouco a população? A gente teve vários casos de assassinatos de índio na Amazônia, e a gente tem esse discurso que também inflama. Você acha que isso acaba, como eu disse, inflamando a população, os garimpeiros? Eu acho que a palavra certíssima que você usou é exatamente essa, inflamando, né? Ele faz com que o olhar de toda uma população se volte de uma forma contrária a algo que não deveria ser visto dessa forma, né? Quando ele diz que o índio é tão brasileiro quanto a gente, ele dá uma discriminada no índio, sim, né? Como se, não, peraí, vamos explorar, eles precisam que seja explorado todas as reservas ali. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Que os índios acabam sendo desfavorecidos e, de novo, uma minoria que é rechaçada, né? Que com essa inflamação a gente pode aumentar. Esse discurso todo mostra um discurso de violência. De novo, a gente está incitando violência, né? Como sim, acontece no discurso em relação à homofobia, em relação à mulher e também em relação ao índio. Acho isso muito preocupante, né? De novo, a falta de responsabilização pelo discurso, pelo que se diz e pelo que vai gerar as consequências desse discurso, o que elas acarretam na população, né? E pela quinta vez seguida, o Banco Central diminuiu os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Copom reduziu a taxa Selic para 4,25% ao ano, com corte de 0,25 ponto percentual. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em comunicado, o Banco Central indicou que pretende interromper os cortes de juros. Abre aspas. O Copom entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária. Considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019, o comitê vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária, ressaltou o texto. A nota também pediu a manutenção das reformas estruturais da economia brasileira, de modo a manter os juros em níveis baixos por muito tempo. Com a decisão, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central em 1986. Uma informação importante para a economia, só que para o momento, até talvez antevendo os reflexos do coronavírus na economia chinesa, que já dá sinais de reação, mas que ainda tem um período crítico aí pela frente e que acaba fatalmente afetando todos os mercados no planeta, né? A gente tem justamente essa influência na área da saúde, no mercado. Todos, né? Hoje mesmo eu vi mais cedo uma matéria dizendo que tem peças de celulares que já estão em escassez, né? Então, a China, né, pela sua grande população, ela vai repercutir aí no mercado do mundo inteiro. E o Brasil já está sentindo isso e a gente não sabe se vai sentir ainda mais. Exatamente. Né? Pois é, vamos aguardar. Rápido intervalo e voltamos, claro, com a previsão do tempo, porque já está chegando o final de semana. Rápido comercial e voltamos ao vivo. Fique com a gente. De volta ao vivo do Abre Aspas, no Abre Aspas desta quinta-feira, nebulosa quinta-feira. Depois de um pequeno dilúvio em São José dos Campos hoje, vamos começar a planejar o final de semana nesta quinta, sabendo com Caio Souza como é que fica o tempo. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia! A quinta-feira ainda será de tempo instável aqui na nossa região.
nós teremos céu predominantemente nublado, mas o sol vai aparecer entre nuvens em alguns momentos. Mas também há possibilidade de chuva fraca moderada ao longo da manhã e no início da tarde. E no final da tarde estão previstas novamente pancadas de chuva isoladas, que podem ser fortes e acompanhadas de rajadas de vento e raios. Essas condições do tempo ainda devem permanecer ao longo do dia de amanhã. Já no sábado e no domingo, a tendência é de que o sol apareça um pouco mais e as chuvas fiquem concentradas na parte da tarde e em formato de pancadas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E olha que notícia bacana. Ex-nadadora joseense Fabiola Molina é nomeada para a Secretaria Nacional de Esporte. A nomeação constava no Diário Oficial da União de ontem. Fabiola Molina tem 44 anos e é natural de São José dos Campos. Ela irá atuar na função de titular da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. A pasta é vinculada à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e é responsável pela formulação e implementação de programas esportivos, educacionais, de lazer e de inclusão social, em parceria com estados, municípios e o Distrito Federal. Ela já havia anunciado em novembro que tinha recebido o convite e havia aceito. Molina participou de 3 Olimpíadas, conquistou 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos e foi campeã na edição de 2011 dos Jogos Mundiais Militares disputados no Rio de Janeiro. Para completar o currículo, ela somou 51 medalhas em etapas da Copa do Mundo e foi 110 vezes campeã brasileira absoluta. Sua especialidade era os 100 metros costa. Agora terá o desafio de encarar um projeto na área da política. Que notícia bacana, né? Exatamente. Sensacional. Que ela seja campeã novamente, né? Exatamente. E fico muito feliz de uma mulher desse peso, né, estar assumindo, né, uma secretaria dessa, muito legal. Sim, Não a tem gente, dúvida. como o Glauco falou, não há dúvidas que no esporte ela foi um talento, né? Nossa, 110 vezes muita campeã coisa. brasileira e é bom, a gente espera que ela consiga trazer essa visão do atleta para a pasta, né? Unir os dois, o administrativo com quem está lá fazendo, botando a mão na massa. A gente espera que a Fabiola Molina represente bem a nossa região, né? Não tem dúvida, Perfeito. ela ainda tem mais uma qualificação, que ela também é uma empresária de sucesso. Exato. Né? Uhum. Tem a marca própria dela, é uma empresária de sucesso e olha, não tem a menor dúvida, dá aquela sensação de orgulho para todos nós, da RM Vale, particularmente São José dos Campos. Muito boa sorte, Fabiola Molina. E cinturão de câmeras da RM Vale tem alteração. Projeto confirmado ainda na gestão de Geraldo Alckmin, o cinturão de câmeras da RM Vale deve passar por reformulação para sair do papel. De acordo com o presidente do Conselho da Região Metropolitana, o prefeito de Paraibuna, Vitor de Cássio Miranda, mais conhecido como Vitão, é estudada a possibilidade de se pagar pelo serviço e não mais pela compra das câmeras, conforme previa o projeto original. Segundo ele, a mudança no projeto é inspirada no Cidades Inteligentes de São José dos Campos, que contratou um serviço de 1.000 câmeras. Vitão disse que São José inovou nesse tipo de projeto e que é uma nova tecnologia com menos custo. Você não compra equipamento, você deixa isso em nuvem, disse o prefeito. A proposta, que deve ter martelo batido em reunião com o governo estadual neste mês, teve como seu principal ponto para estudo a queda de preços. Caso aprovado e concretizado o novo projeto, câmeras já existentes, como as de estabelecimentos comerciais, podem ser incorporadas ao cinturão de monitoramento. A proposta contempla também a adição de novas câmeras. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, a proposta está em análise pelo governo estadual.
Vamos ver se agora sai, né? Pois é, Glauco, eu estive aqui entrevistando o Vitão, né? Junto com a Thaís Leite, do Jornal Vale, nosso programa Mais Entrevista aqui de sexta-feira. E o que ele falou, teoricamente, é positivo, né? A gente tem uma licitação antiga, que é mais cara, que é um processo de comprar câmeras. A gente quer colocar câmeras aqui no nosso escritório. O que a gente faz? A gente compra as câmeras. Tem um valor mais alto, um valor mais... Você vai ter que fazer uma manutenção periódica. O que aconteceu? A Prefeitura de São José lançou um edital novo no Brasil, inédito, que em vez de comprar, ela aluga as câmeras e uma empresa vai fazer esse serviço para a Prefeitura, que saiu mais barato. Então, o que o Vitão falou que a RM Vale está tentando fazer? Está tentando pegar como exemplo essa licitação de São José dos Campos e colocar também na RM Vale. Ponto negativo. A RM Vale, né, o conselho da RM Vale, existe desde 2012. Desde 2012 que promessas estão sendo feitas e até agora não saiu do papel, né? A gente espera que isso tenha mais agilidade. Olha, você falou uma frase que a gente vem repetindo muito aqui. A gente espera que se tenha mais agilidade, claro, com competência, né? Exatamente. Mas que falta agilidade, falta. Atenção para o nosso jargão, fica a dica. Enquanto isso, em São José dos Campos, licitação para câmeras de monitoramento suspensa por tempo indeterminado na Câmara de São José dos Campos. A suspensão, segundo a Casa, foi para a análise de aspectos técnicos e tem tempo indeterminado. A decisão foi tomada na última segunda-feira e a continuação da sessão do pregão, que estava marcada para ontem, não foi realizada. Na primeira sessão, realizada lá no dia 12 de dezembro, a empresa Teltex apresentou a menor proposta, cerca de 4,5 milhões pelo contrato de 48 meses. Na fase de testes, no entanto, a Teltex foi desclassificada por não apresentar todas as amostras exigidas no edital. As outras 5 empresas apresentaram propostas que variam entre 10 e 11,4 milhões pela instalação de 59 câmeras de monitoramento com o sistema de monitoramento facial e gravação de voz. Foi uma licitação aí bem conturbada, né? Um processo bem conturbado. A empresa que apresentou a licitação mais barata não atendeu aos requisitos e as mais caras estão sendo questionadas porque um valor de 10 milhões de reais é um pouco elevado para 59 câmeras. Vamos ver como é que isso vai ficar, suspenso por tempo indeterminado, né? Então, provavelmente foi arquivado. 10 milhões por 59 câmeras. Vão estar amplamente protegidos ali. Vou contar para você. Parabéns. O governo Ortiz Júnior publicou essa semana portaria que estabelece as regras para o credenciamento das empresas interessadas em explorar o serviço de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos em Taubaté. A portaria diz que as empresas deverão solicitar o credenciamento diretamente à Secretaria de Mobilidade Urbana por meio de processo administrativo. Anteriormente, a previsão era de que seria aberto um edital de chamamento público. O credenciamento das operadoras terá validade de 24 meses. A portaria também estabelece 22 pontos distribuídos pela cidade, nos quais poderão ser instalados bicicletários, paraciclos e estações. A publicação da portaria ocorre em um momento de incerteza no setor. Em janeiro, 2 das principais empresas que operavam no país ou encerraram atividades ou restringiram a atuação. Apesar da crise no setor, a gestão Ortiz alegou que foi procurada por algumas empresas que manifestaram interesse prévio em operar o sistema na cidade e também que a viabilidade econômica financeira do sistema depende de patrocinadores locais que obteriam as devidas compensações financeiras na exploração dos espaços publicitários que o sistema oferece. Você chegou a andar aqui, utilizar esse sistema, Raquel, de bicicletas, patinetes? Cheguei a usar, eu acho que favorece bastante, Sim, né? bastante, A gente minimiza bastante. muito o uso, né, dos veículos. Virou uma atração de turismo aí no fim de semana, né? Exato. As crianças gostam, mas os adultos também utilizam muito. Eu acho muito legal quando a gente vê uma pessoa de terno e gravata utilizando o patinete. Sim. Poxa, é uma coisa muito viável, né? Para reduzir o trânsito.
É maravilhoso, maravilhoso. Tomara que dê certo aí em Taubaté, né? Fale. Aqui em São José nós temos a Samba ainda, né, bicicleta compartilhada, mas os patinetes elétricos e a outra empresa de Exato. bicicleta saiu. A Prefeitura de São José disse que está tentando aí novas empresas e a gente espera que dê certo tanto para São José quanto para Taubaté, né? Torcemos por isso. Não tem a menor dúvida que se estabeleça um padrão interessante para as empresas que prestam serviço, porque a população merece. E como a Raquel falou, fica até bonito na paisagem a gente ver tudo isso funcionando. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias para você ao vivo aqui no Abre Aspas desta quinta-feira. Lembrando que a sua participação será um grande prazer. Fique com a gente. Olá, voltamos ao vivo com Abre Aspas desta quinta-feira. Douglas, você tem um comunicado aqui, né? Exatamente, os nossos Informação, queridos perdão. os internautas que estão assistindo a gente aqui, esperando a entrevista das chapas de reitoria da Univap. A gente teve um pequeno problema aí no transporte, então a reitoria da chapa 2 que ia vir hoje não conseguiu vir. A gente amanhã, durante o Jornal Abre Aspas, vai dar mais informações e a gente vai colocar no nosso site como vai ser feito essas entrevistas aí da reitoria, das chapas para a eleição da reitoria da Univap. Fica atento no nosso portal que amanhã a gente vai ter essa entrevista aqui ao vivo no Jornal Abre Aspas. Perfeito, muito obrigado pela informação. E vamos de coluna, uma coluna muito especial que estreou e já está, nós recebemos vários comentários aqui fazendo muito sucesso. A gente fala com Adriana Ricci, com a coluna Mais Economia. Bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Nesta quinta-feira meio nublada, temos boas notícias no boletim. Mais economia para vocês. Vamos lá? Bom, começando aqui com o nosso destaque absoluto, que foi a reunião do Copom da data de ontem, onde foi decidido por mais... Nós tivemos um pequeno problema com o áudio da Adriana, mas a gente volta assim que solucionar o problema. E vamos então de esporte. E será que temos mais um filme repetido? Com o gol de Morel logo no início do jogo, o Corinthians foi derrotado por 1-0 pelo Guarani do Paraguai e vê em risco sua classificação para a terceira fase da Copa Libertadores. A equipe do técnico Thiago Nunes precisa apenas de uma vitória por 2-0 na partida de volta, que vai acontecer na quarta-feira, dia 12, na Arena Corinthians, em São Paulo. Lembrando que o Guarani já derrubou o Timão na Libertadores. Foi nas oitavas de final da competição em 2015. E as regras foram alteradas novamente. Em novo congresso técnico realizado ontem na sede da Federação Paulista de Futebol, ficou definido que o Campeonato Paulista da quarta divisão terá 42 participantes que serão divididos em 6 grupos de 7 equipes cada. Os 3 times da região, São José, Joséense e Mantiqueira de Guaratinguetá, estão no grupo 5, ao lado do União Mogi, Atlético Mogi, União Suzano e Barcelona Capela. Das 16 equipes que avançam à fase decisiva da competição, campeão e vice garantem acesso à Série A3 de 2021, enquanto os demais 14 times, junto com os 2 rebaixados da Série A3 de 2020, ficam na quarta divisão. Os 14 que não se classificarem à segunda fase serão rebaixados para a quinta divisão. A competição começa a partir do dia 19 de abril. Eu acho que eu nunca vou entender direito todas essas categorias e regras. Mas mudando de assunto, tem gente que já tem viagem programada. Pela quarta rodada da fase de grupos das eliminatórias da Copa do Mundo de Futsal, a seleção brasileira goleou o Equador por 11-0. E com esse resultado, os brasileiros garantiram a vaga no Mundial de Futsal, que será realizado na Lituânia, entre os dias 12
de setembro e 4 de outubro. O grande destaque na goleada sobre o Equador foi o camisa 8, Leonardo, que marcou 3 vezes. Além da vaga no Mundial, o Brasil também garantiu vaga nas semifinais da competição, além de permanecer na liderança do Grupo A. Hoje a seleção brasileira enfrenta a equipe do Peru, ainda pela fase de grupos. O confronto está marcado para acontecer às 20 horas em Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. E no futebol hoje é dia de decisão. Pelo quadrangular final do pré-olímpico, a seleção sub-23 enfrenta hoje o Uruguai, às 20 horas, no estádio Alfonso López, na cidade de Bucaramanga, na Colômbia. Os comandados de André Jardine buscam a primeira vitória no quadrangular final do pré-olímpico. Na última segunda-feira, a equipe empatou com a Colômbia em 1-1. As duas seleções se enfrentaram na fase de grupos do torneio e o Brasil levou a melhor, vencendo os uruguaios por 3-1. Pois é, Galca, a gente estava conversando aqui, a Raquel, a gente colocou um ponto importante, né? O coronavírus aí, a emergência mundial de saúde tem que ser solucionada antes das Olimpíadas. Não tem a menor, bem lembrado. Exato, a gente estava discutindo justamente sobre isso, porque será que vai ter as Olimpíadas, né? Está ali do lado, né? O impacto disso, a repercussão do tanto de estrangeiro na região é muito grande. Então fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Fica a dúvida. E a esperança, né? E a esperança mesmo. Torcemos para que resolva-se a tempo, né? Sim, Glauco, um detalhe interessante aqui, eu gostei do otimismo do nosso editor de esportes, Pedro Bavuso, né? O Corinthians precisa apenas de uma vitória de 2-0. Muito bem lembrado. Bem tranquilo, só fazer 2-0 lá tá tranquilo. Apenas uma vitória por 2-0 aqui também, dando aqui o nosso impulso de força também a Gabriela Barreto aqui, que ficou meio arrasada com a derrota do Corinthians. Exatamente, 1-0 para o Guarani. Os corintianos hoje acordaram um pouco de ressaca, né? Não por conta de ter visto o jogo no bar ontem, não. Foi por conta da derrota mesmo. Mas calma que ainda tem muito jogo pela frente aí. Agora, esperança mesmo está em função de todos os apostadores, né? Você já deve estar sabendo, mas para a angústia dos apostadores todos, a Mega Sena acumulou de novo. A previsão aí é de nada mais, nada menos de 90 milhões para o próximo sorteio, sem dúvida nenhuma, mexe com os sonhos e esperanças de muita gente aí, né? Com certeza. 90 milhões, já está encostando na Mega Sena da virada, já, exatamente. Né? Ninguém acerta isso aí, pô. Eu acho que é a 5ª vez que acumula, impressionante, né? Olha, então para vocês, talvez tenha chegado a hora, vamos aí arriscar R$4,50. Bora fazer um bolão aí, está esperando a minha aposta, eu acho. Nossa, fica olha... a expectativa de ter que não trabalhar por conta disso e a esperança, né, de viver dias bem diferenciados aí. Expectativa e esperança, né, as duas coisas por esse prêmio. Porque 90 milhões, eu vou ser sincero, eu não sei exatamente o que é isso, mas é bastante. Você compartilha com a gente. Se você ganhar, Gal. É a segunda vez que me solicitam participações no prêmio. Só falta eu ganhar agora. Participantes já tem vários. Exatamente. Aqui. Pois é. E nós estamos indo para o final e hoje é um dia que, claro, vai ficar marcado. Kirk Douglas, ator e cineasta americano, morreu aos 103 anos ontem aí. Indicado ao Oscar 3 vezes, o galã de filmes como Spartacus, de 1960, se aposentou depois que passou a ter dificuldades para falar devido ao AVC. Kirk foi 3 vezes indicado ao Emmy na premiação mais importante da TV americana. O Globo de Ouro levou 2 estatuetas, uma de melhor ator em drama, por Sede de Viver, de 1956, e outra por sua filmografia, o prêmio especial Cecil B. DeMille. Filho de imigrantes russos, analfabetos, Kirk Douglas interpretou papéis emblemáticos do cinema, do famoso escravo Spartacus ao pintor Vincent van Gogh, passando pela lenda do Velho Oeste Doc Holliday. Ele trabalhou em mais de 80 filmes, mas se notabilizou por nunca ter aceitado um papel em uma sequência, mesmo com a possibilidade de ganhar cachês ainda mais altos. Kirk deixa sua esposa Anne, 3 filhos e 7 netos. Um ator
de grande expressão no que é dito e tido hoje em dia como a era de ouro de Hollywood. Uma era que ficou marcada, inclusive, quero a opinião de vocês também, mas por uma frase do próprio Kirk Douglas, que eu li de uma entrevista que ele deu há alguns anos atrás, de que ele fazia parte de uma geração de Hollywood em que o talento era o fator primordial para você fazer filmes, e não só tirar a roupa. Então, essa frase me ficou muito gravada, porque realmente ele faz, né, a Raquel estava conversando um pouco antes aqui dessa edição, um ator que deixa uma marca muito forte. Sim, né? Uma vida muito intensa, né? 103 anos aí, que deixa todo um legado para o cinema, claro, para sua família também. E ele teve 3 indicações ao Oscar, não ganhou, não levou, mas ele ganhou, eu estava lendo hoje, um Oscar honorário. Exatamente. Pelos 50 anos, né, Olha só. de criatividade e dedicação ao cinema. Né? Isso tem que ser lembrado, Sim. né? Porque mesmo não ganhando o Oscar, a gente descobre que esse não é o principal prêmio. Acho que um Oscar honorário é um prêmio, sem dúvida, indiscutível. Exatamente. Não tem a menor dúvida. Então fica um convite aí, até para a geração mais nova, que talvez não conheça a obra dele também. Vale a pena a gente revisar algumas coisas do passado, porque esses que nos deixam agora, indiscutivelmente, está aí a vida que ele deixou, deixaram aí um enorme legado em todos os sentidos. Kirk Douglas, que vai em paz. A gente está terminando a edição de hoje. Douglas, meu amigo, ratificando a informação de que aí teremos o que foi prometido para hoje numa próxima oportunidade. Infelizmente, o probleminha de áudio parece que não foi solucionado, mas a gente volta com a Adriana Ricci rapidamente aí nas próximas edições. Raquel, perdão. Quem quiser acompanhar a coluna Mais Economia, entra no nosso site sprriomais.com.br, lá tem a coluna, vai estar daqui a pouco já todas as informações aí do mercado financeiro. E sobre a entrevista da Univap, quem quiser também acompanha nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente vai estar colocando lá atualizadamente como é que vai ser esse processo aí de entrevistas. Perfeito. Raquel, agora em definitivo teremos aqui a presença de Raquel Loyola. Muito obrigado pela sua participação e vamos para a próxima nessa quinta-feira. Será um prazer. Minhas quintas-feiras serão muito melhores porque começarei com vocês. As nossas também. É verdadeira. Obrigada, muito obrigado. Obrigada. E a você que nos acompanhou em mais esta edição, muito obrigado. Uma ótima quinta-feira para você. Se for sair, não esqueça de fechar a casa e levar o guarda-chuva. E até amanhã com mais um Abre Aspas.